Eu me chamo Ronald Muzona, venho em defesa de Robert Atsushi dizer a respeito dos escândalos e calúnias que a internet está fazendo por ele abominar as mídias. Todas as experiências de Kenzo e Robert foram escritas em japonês, porque foi através desse país que tudo começou. Depois os relatos poderiam ser traduzidos em outras línguas por pessoas de confianças que não venham a alterar as experiências em outros idiomas. Muitos queriam vender essas experiências de Kenzo através de livros depois de sua morte, mas Robert não permitiu que eles viessem lucrar. Um brasileiro descendente de japonês chamado Diogo Tanaka, que mora no Japão, se ofereceu para traduzir na língua portuguesa. Esse foi o primeiro idioma que traduziu as experiências do original. Diego Tanaka queria escrever livros na língua portuguesa para vender, mas Robert disse que não podia ser comercializado. Diego apoiou o ministério de Robert e ganhou a sua confiança, até ter adulterado a primeira experiência de Kenzo. Kenzo começou o seu ministério na cidade de Timișoara, depois em Cluj na Romênia, onde morou em 3 cidades desse país. Ele não começou o seu ministério em Denver nos Estados Unidos, e muito menos ter nascido lá igual Diego Tanaka relatou na primeira experiência de Kenzo. Ele fez missão nos Estados Unidos passando em várias cidades e teve a sua primeira experiência de arrebatamento e depois voltou. No segundo arrebatamento que teve ao voltar nesse país, ele tinha voltado a fazer missão em outras cidades americanas, lugares pobres. Depois que retorna para o seu lar, ele perdeu a esposa que foi embora e a sua casa foi destruída. Kenzo nunca falou em seu testemunho que nasceu em Denver, nem Diego afirmou isso quando traduziu, apenas colocou que ele morava em Denver. Diego alterou a cidade, tirando as originais e colocando outra cidade, mas as visões ele não alterou quando a traduziu. Foi nos Estados Unidos que Kenzo conheceu Michael Watson e a sua irmã Kimberly, que foram impactados pelo seu ministério, viajando para morar perto do pastor, tornando seus membros. Depois da morte de Kenzo, eles ainda ficaram um tempo morando na Romênia, que foi o primeiro país que Kenzo fez missão. Eles tinham esperança que mesmo depois da morte de Kenzo, a doutrina da igreja ficaria, mas não conseguiram convencer a nova liderança e retornaram aos Estados Unidos. O pastor Robert não está em Debrecen nesse momento, está percorrendo os países da Ásia fazendo a missão. Kenzo não é americano, ele é japonês, nem Robert é americano, mas ele gostava de fazer a missão levando seu filho Robert quando ainda era criança, junto com ele ao lado da sua esposa, percorrendo várias cidades americanas. Quando ele envelheceu junto com a sua esposa, ele não levou ela por causa da idade avançada e o seu filho havia se desviado. As visões de todas as experiências de Kenzo não foram alteradas, apenas o nome da cidade. Diego Tanaka fez isso porque Robert não deixou ele escrever um livro na língua portuguesa. Para obter lucros. Robert só vai se pronunciar na internet se Deus permitir. Ele não vai desobedecer a Deus para obedecer ao querer do homem que deseja a sua promoção através da internet. Eu também faço a obra de missão e nesse momento estou longe do meu país. Ficam na paz de Jesus. Amém.